Eu vou começar, meus queridos, com a notícia boa do dia. Vamos começar falando sobre Nicolas Ferreira e Carol Detoni, né? Os dois conseguiram ocupar cargos-chave no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O Nicolas foi eleito novo presidente da Comissão de Educação. O nome foi escolhido por 22 parlamentares, 15 votaram em branco. Então, o deputado federal ele teve nesta quarta-feira essa votação favorável e a escolha dos vice-presidentes ficou para outra reunião ainda não marcada e, é óbvio, a esquerda entrou numa espécie de colapso cerebral, né, o cérebro saindo pelo nariz, o ódio, Paula Marisa e Adrilles Jorge, da CNN, que eu estava ouvindo hoje de manhã, falando que a ala de radicais bolsonaristas gera preocupação em razão das pautas ultraconservadoras. E olha só, vamos colocar também a matéria da Carol Detoni, porque daí eu passo para ouvir vocês sobre o que isso significa e o que isso daí pode gerar para nós em termos de debate e de posicionamento estratégico na casa. PL fica também com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e a Carol Detoni é eleita presidente. E, professora, eu quero começar por você, porque a gente tem esse tumulto midiático em torno dos dois e é muito interessante ver como a imprensa está reagindo. Mais do que o PT, mais do que o PSOL, mais do que os partidos de extrema esquerda, o que me deixa sempre atônito, sabendo que eles são militantes de redação, e são pseudo-jornalistas, mas a reação da turminha da CNN, da Globo News e de toda a trupe. Já dizia a filósofa Maju Coutinho, o choro é livre, né? O choro é livre. Mas, para quem não acompanha muito de perto as movimentações, não sabe como é que funciona, quando o Lira foi eleito ali em 2023, foi feito um acordo para assumir essas comissões. Então, para se eleger, o Lira fez o acordo. E neste acordo estava combinado que a CCJ, por exemplo, que é a comissão mais importante, ficaria no primeiro ano com o PT, como de fato ficou, o Rui Falcão à frente da CCJ. Aí ninguém chorou. O Rui Falcão não é da extrema esquerda, ele não é radical, não tem problema nenhum o Rui Falcão. Aí, quando chegou em 2024 e ainda assim o Lira deu uma ameaçada de não cumprir o acordo. Rolou ali toda uma negociação, não foi assim tão fácil para ele manter a palavra que ele já tinha dado. Mas, enfim, pelo menos isso ele cumpriu, a sua palavra, e cabe ao PL indicar o nome do seu quadro ali de deputados para presidir a CCJ e indicou a maravilhosa, lindíssima, elegantésima, a Carol Detoni, que eu tenho certeza absoluta que fará um excelente trabalho à frente da CCJ. E é interessante isso que o Marco comentou, eu não vi, esta manhã eu estava pesquisando outras coisas, porque estourou um escândalo na gringa aí que eu estou ainda pesquisando, depois eu vou começar a escrever sobre o assunto, mas essa imprensa é a imprensa da adjetivação, né? A ala radical, eles jogam o adjetivo e não explicam o que é radical. É defender as raízes conservadoras? Ah, ok, mas explica para as pessoas por que está chamando de radical. O que são as pautas ultraconservadoras? Pauta ultraconservadora, por exemplo, na Comissão de Educação, é exigir que a escola tenha banheiro feminino e banheiro masculino? Coloca isso para a população. Para de ficar usando esses adjetivos para provocar sentimentos nas pessoas, essa coisa rasteira que vocês fazem, que não é nem jornalismo, é uma militância de redação. Para com isso, sejam pelo menos honestos. Nós defendemos essas pautas. Pauta ultraconservadora para a gente é exigir que, por exemplo, as escolas tenham no seu currículo português, matemática, biologia, que na matéria de biologia se ensine que os seres humanos nascem XX ou XY, que mulheres têm útero. Ou então que nem o filme aquele do Um Detetive no Jardim de Infância,
Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Algo que, assim, se for realmente explicado, se parar com essa palhaçada dessa adjetivação, eles sabem que qualquer pessoa de bom senso vai concordar, por exemplo, com o que eles chamam de pautas ultraconservadoras. Não todas as pessoas, mas eu digo que as pessoas de bom senso. Aí tanto faz se é de direita ou se é de esquerda, porque por incrível que pareça, existe sim uma ala da esquerda e existe uma ala até dentro do movimento feminista, que o movimento feminista é dividido em vários submovimentos. Então, a gente tem uma ala do feminismo transeccional, que aí abrange mulheres com pênis, né? E nós temos o feminismo mais radical, que eles dizem, as radifem, que são mais aquela esquerda raiz, e que para elas ficar incluindo quem tem pênis no movimento feminista é uma baita de uma falácia. Então, até dentro da esquerda existe essa divisão. Seria interessante eles explicarem para a população. Só que quando eles param de adjetivar e de usar essas palavrinhas que são nada mais, nada menos que apito de Pavlov, a historinha deles cai, se desfaz. E eles viram, assim, a população inteira vê eles como eles realmente são. Militantes da extrema esquerda, Qualquer pessoa que discorda deles é fascista, é ultraconservadora, etc, etc, etc. Dá para olhar para um ano em que os temas, pelo menos nessas comissões, vão ter a pauta na mão, né, e a condução na mão de pessoas que... É bizarro falar que é radical de direita, ala radical, porque, cara, a esquerda hoje defende Hamas. A esquerda hoje não tem comparação com quem defende Hamas. Se eu sou radical porque eu condeno Hamas e porque eu condeno o abuso autoritário do Supremo, então, meu irmão, o problema está numa doença mental que contamina todo mundo que está na grande imprensa, Pavanato. Exatamente. É interessante, né, ver a evolução que nós temos. Existe muita crítica em torno da oposição, e com razão, é importante que haja cobrança, só que também existem virtudes, existem progressos. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por política, era na época que o Marco Feliciano tinha assumido a Comissão de Direitos Humanos, e a esquerda protestava para o Marco Feliciano não poder tocar a Comissão de Direitos Humanos. A direita, naquele momento, era extremamente reduzida, e o máximo que ela conseguia era uma Comissão de Direitos Humanos, que todos nós sabemos é uma comissão de pouca relevância. Agora não. Agora nós temos a principal comissão do Congresso, nós temos agora uma das comissões mais importantes para a guerra cultural, que mais importa à direita, que é a Comissão de Educação, onde muita coisa importante também é decidida. Então, existe uma evolução da participação da direita dentro da política. É óbvio que nós nunca fizemos oposição dessa forma, então existe um período de amadurecimento, e esse período tem acontecido. E é interessante ver a rotulação da esquerda. Da mesma forma que fizeram na época da Comissão de Direitos Humanos, agora fazem para tentar impedir que a direita tome conta da Comissão de Educação e da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da casa, por onde passam todos os projetos. E a rotulação como radical, ela não tem a necessidade de ter precisão. O que eles fazem é simplesmente soltar uma palavra ao vento, e grosso modo, o que é um cara radical, um cara extremista? Um cara radical, um cara extremista é um cara que tenta calar o adversário, que não aceita alguém que pense diferente, podendo argumentar. Esse é um cara radical. Não existe essa postura em nenhum momento da parte do Nicolas. Existe exatamente o contrário. Pessoas tentando calar o Nicolas. Não existe essa postura por parte da Carol Detoni. Mas existe, pelo contrário, pessoas de esquerda tentando calar o discurso da Carol Detoni. Então, quem são os extremistas? Quem são os autoritários? Quem são aqueles que enfiam uma agenda goela abaixo da sociedade, uma agenda de relativização de realidades objetivas, dizendo que homem, para ser homem, não precisa ter necessariamente sexo biológico e vice-versa, ou relativizando o papel do homem na sociedade, e enfiam essa goela antinatural, antilógica na cabeça da sociedade e não aceitam o contraditório. Esses não são os autoritários?
Autoritário é o direitista que afirma que a grama é verde e por afirmar que a grama é verde, algumas pessoas se ofendem e por isso ele é radical? É a distorção, é a completa subversão do termo, é a nova língua. A esquerda ela sempre usa termos aleatórios, distorce o significado desses termos, esvazia o sentido desses termos e usa esses termos para desumanizar o adversário. Quando eles rotulam como radical, como extremista, é proposital. É para que os militantes do seu movimento, é para que os militantes da agenda de extrema esquerda, eles olhem para os adversários não como seres humanos, mas como uma coisa abjeta. Ora, um radical, um extremista. Agora se pergunta, define. Os vídeos que eu faço na Paulista são, na maior parte das vezes, é muito fácil pensar o roteiro. A pessoa fala, você é radical, você é extremista. Então, o que é extremista? O que é radical? Ah, você é fascista. O que é fascista? Não sabem definir, porque a intenção não é exatamente definir, a intenção é pegar algo que na cabeça, no imaginário popular é negativo e rotular o adversário. Então, quem está rotulando os outros extremistas, na verdade, é o verdadeiro extremista. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.